Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta segunda-feira, dia 6 de abril. Olha, nesta edição nós vamos trazer um bate-papo com o Ronaldo Fernandes sobre mercado, sobre a expectativa de algum tratado de paz entre Irã e Estados Unidos, como é que isso influencia petróleo, como que influenciou hoje o complexo soja na Bolsa de Chicago e, consequentemente, o preço da soja e também de outros produtos aqui no Brasil. E eu começo trazendo o destaque da colheita da soja, que chegou a 81,18% na média nacional. A área cultivada, da área cultivada no Brasil, passa de 81% agora dessa área colhida, mostrando a evolução em relação às semanas anteriores, mas abaixo do registrado no mesmo período do último ano, quando o ritmo estava ainda mais adiantado, em 93,70%. Os trabalhos caminham para a fase final em várias regiões, embora ainda existam diferenças importantes entre os estados. No Centro-Oeste, os principais produtores já praticamente concluíram a colheita, com os estados do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul próximos ou em 100%, enquanto outras regiões ainda avançam de forma mais gradual. Esse destaque mostra como é que vem o cenário de trabalho de campo em relação à soja, a colheita, e automaticamente também mostra a relação com a semeadura do milho segundo a safra, muito próximo a que a janela de ideal de cultivo permitia, ou já fora dessa janela ideal de cultivo. Hoje nós tivemos um dia bastante agitado, com soja na Bolsa de Chicago, houve recuperação de preços, o dólar caindo, quando a gente estava gravando aqui as informações às 16h57, no horário de Brasília, o dólar estava em R$ 5,14 mais 8, uma queda de 0,25%. Mas hoje um dia em que o óleo de soja subiu, o farelo subiu um pouco e a soja acompanhou de leve. Com a posição de maio a $11,66 o bushel, alta de 0,27%. Julho, $11,83 por bushel, alta de 0,27% também. Agosto, $11,78 por bushel, alta de 0,25%. E setembro, $11,57 por bushel, com alta de 0,32%. Falamos agora a respeito dos fundamentos de mercado, já que temos um cenário relacionado com petróleo, que caiu um pouco no dia de hoje. Hoje o petróleo abriu caindo nesta segunda-feira por conta dessa expectativa de um acordo de paz entre China e Irã. Além disso, fecha aquela determinação do Donald Trump que atacaria o Irã. Então a data para atacar o Irã é amanhã. Então vamos ver o que acontece. Mas eu bati um papo com o Ronaldo Fernandes a respeito deste assunto e perguntei a respeito dos fundamentos de mercado e da geopolítica, o que está influenciando mais mercado neste momento. Mais um daquele movimento tira casaco, coloca casaco, vai ter guerra, não vai ter guerra, vai acabar a guerra, não vai acabar. Agora está vindo também do Irã os sinais de que a guerra possa se finalizar. O ponto que eu quero levantar, Fabiano, é uma dúvida que se tem sobre o pedágio que o Irã diz que quer colocar lá no Estreito de Hormuz. Porque uma coisa é o Estreito voltar a operar, a outra coisa é qual é o custo desse voltar a operar. Porque se ele volta a operar, mas o Irã fala em colocar um pedágio de até $2 milhões por navio que passar ali, não adianta o Estreito voltar a operar, porque vai continuar caro a saída do petróleo dali. Enquanto a gente tem o petróleo acima de $100 o barril, é pressão de sustentar Chicago, mas é pressão também de sustentar o dólar. Vai deixando o dólar perto desses 5,20. Se a gente tiver qualquer notícia que pode baixar o dólar de $100 o barril, que é o que está acontecendo hoje, baixando o dólar, mas ainda não veio abaixo de 100, mas voltando ali para a casa do 100, você tem dólar caindo, você tem Chicago caindo, porque é o petróleo que vai sustentando tudo isso. Hoje, a gente parece que tem uma novidade, porque o Trump disse que amanhã é o prazo final para o Irã abrir o Estreito de Hormuz, senão ele vai bombardear com força total, que a frase que ele usou é que queria transformar o Irã num verdadeiro inferno.
E o que nós estamos tendo é sinais de que parece que o Irã vai sim reabrir o estreito, mas ele não vai reabrir o estreito igual os Estados Unidos quer. Já passou navio indiano, já passou navio japonês, já passou navio francês, inclusive, por lá. Ele vai reabrindo para os países que ele quer reabrir, para as cargas que ele quer reabrir, e o ponto agora é esse pedágio, porque se ele coloca esse pedágio de 2 milhões de dólares por navio, o petróleo vai continuar saindo caro de lá. Aí você pode ter uma baixa de preço do frete marítimo, porque os seguros caem um pouco, mas recompensa isso no pedágio. Então o frete continua caro, porque é igual você vai fazer viagem de carro, pedágio ele entra ali nessa conta de frete. Então a guerra, a gente não tem, na verdade, nada novo, concreto. O que a gente tem é mais falas, é mais ameaças, e a gente está entrando numa semana que ela pode ser decisiva, porque segundo Trump, ou ele termina a guerra, ou ele piora a guerra. Hoje o que o mercado está acreditando é que pelo menos o Estreito de Hormuz possa se chegar num acordo e o Estreito voltar a abrir. Mas para te devolver, Fabiano, um ponto que a gente tem que chamar atenção para Chicago agora é que hoje começam as divulgações de área de plantio nos Estados Unidos. Provavelmente não começa para soja, vai começar para o milho. E aí o mercado vai não olhar só para cenário de guerra, de geopolítica, mas olhar também para o clima americano, para plantio americano, monitor de seca que sai toda quinta-feira e as vendas americanas. Então a gente está no momento de extrema turbulência. Já é turbulento o mercado em cenário de guerra, mas agora entra as divulgações do plantio dos Estados Unidos pelo USDA, Fabiano. Ronaldo, todo ano nós temos, a gente não tem uma guerra lá com o Irã, bloqueando o Estreito de Hormuz, mas todo ano nós temos especulação com safra norte-americana em relação a chove mais, chove menos, como é que está o desenvolvimento de lavouras, entre outros fatores. Neste momento, né, que você falou que a soja não deve começar a vir, o milho já pode começar a ter alguns relatórios apresentando cenários, mas esses fatores que são do mercado mesmo, no mercado de soja, no mercado de milho, o quanto que eles estão pesando hoje nos valores que nós estamos vendo sendo negociados na Bolsa de Chicago, por exemplo, para a soja e mesmo para o milho? Hoje eles ainda não trouxeram um grande peso, mas justamente porque o período de começar a precificar é agora. O que a gente tinha, vamos deixar de lado um pouquinho o cenário da guerra, para a gente entender o que estava acontecendo isoladamente com os grãos. A gente tinha aquela expectativa do dia 27. Dia 27 do mês passado foi o dia do agricultor americano. E o Trump fez aquela divulgação de que vai aumentar a mistura de biocombustível nos combustíveis. Isso foi bom, sustentou Chicago, só que o produtor americano queria que essa mistura fosse exclusiva de matéria-prima americana. O produtor de combustível que vai usar biocombustível vai usar um biocombustível originado da soja e do milho americano. E não foi isso que aconteceu. A lei, ela permite que o produtor de combustível importe a matéria-prima. Ele pode importar, por exemplo, um óleo de uco, que é aquele óleo de cozinha usado, pega esse óleo de cozinha usado que eles importam muito da China e transformar esse óleo de cozinha usado em biocombustível, em biodiesel. Então é um óleo que foi importado, não foi um óleo que foi usado a matéria-prima local. Aumentou-se a mistura de biodiesel no diesel, mas não só com matéria-prima dos Estados Unidos. Pode-se importar material para fazer essa mistura. Isso foi o primeiro evento que nós tivemos em grande escala, de grande impacto para Chicago. Porque se fosse aumentado a mistura, mas obrigatoriamente manter só de matéria-prima local, com certeza a gente via Chicago voltando para acima dos 12 e indo para casa dos 13. Porque isso é um grande impacto no consumo interno americano. Só que como se deixou importar, Chicago se sustenta ali nos 11,5. Hoje Chicago não tem força para cair e isso também não colocou uma força adicional a mais de alta. Sustentou, deu sustentação para Chicago nos 11,5. Agora, qual que é o caminho que Chicago vai fazer? Aí entra sim o seu ponto que você colocou, a pergunta que você colocou. Chicago agora vai fazer o caminho conforme esses relatórios vão sendo divulgados todos os dias. Todo dia a gente vai ter previsão de chuva e de temperatura do NOAA. Toda segunda-feira a gente vai ter ritmo de área plantada. Toda quinta-feira a gente vai ter monitor de seca e novas vendas americanas. Esses são os relatórios que a partir de agora vão fazer preço para Chicago. Começa para o milho e depois para a soja. A gente agora, Fabiano, está na semana 15.
O que vai ser divulgado hoje é o que foi plantado na semana 14. A soja, ela começa a ser plantada só entre a semana 15 e 16. Então pode ser que venha a primeira divulgação de soja só no dia 20. Mas até lá o mercado já vai criar expectativa para essa área plantada. Então, a partir de agora, esse é o movimento que Chicago vai seguir. Esses relatórios de plantio americano. E no meio disso a gente não pode ignorar a guerra. Como você falou, a gente tinha um movimento na abertura, depois foi tudo devolvido com esse sinal de cessar-fogo. Mais uma vez, um sinal de guerra que impacta para os preços em Chicago. Mas a tendência mesmo, ela vai ser definida por essa soma de fatores. Esses relatórios que eu estou trazendo, e claro, esses eventos da geopolítica, e aqui no Brasil, as eleições, né? A gente tem até 15 de agosto para os presidenciáveis formarem a sua chapa. Então, até 15 de agosto, o dólar também vai estar respondendo a todo esse movimento eleitoral, Fabiano. Eu agradeço a participação do Ronaldo Fernandes, um grande abraço ao meu amigo, e a gente vai ficando por aqui. Essa edição do Agro Dinheiro fica por aqui, a gente volta amanhã. Você acompanhou o podcast Agro Dinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!